Salve galera, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal Brawl Fogo. Absolutamente tudo sobre o Botafogo de Futebol e Regatas, né? E aquelas atualizações depois de um fim de semana off-jogo, né? O Botafogo concentrou suas forças, né? Em termos de treinamento, descanso, né? Na parte física, tudo mais, obviamente, para essa partida de terça-feira, essa decisão que o Botafogo tem. Se o Botafogo não vencer, o Botafogo não avança, né? Teria que, né, contar com uma combinação de resultados muito louca, né? Até o Botafogo teria que depender do cara bobo vencendo Estudiantes com mais... Enfim, não tem como. O Botafogo tem que ganhar para avançar na Copa Libertadores, seja em primeiro lugar ou em segundo lugar, tá legal? A minha expectativa, que eu acho que vai acontecer, é que o Estudiantes vai ganhar do cara bobo e o Botafogo tem que ganhar da Universidade de Chile, e aí depois a gente vê quem é que vai ficar em primeiro, segundo, questão de saldo e tudo mais. Até porque eu acho que o meu palpite de verdade, tá? É o Estudiantes em primeiro e o Botafogo em segundo. Por conta do saldo, eu acho que o Estudiantes vai ganhar com um placar até mais elástico. O Carabobo, que já não tá mais interessado na competição. O Carabobo não tem classificação, não tem condição nem de se classificar para a Copa Sul-Americana, tá certo? Vamos trocar uma ideia aqui um pouco sobre isso. Se inscreve aqui no canal, deixa seu like, ativa o sininho para você não perder absolutamente nenhuma novidade. E vendo esse jogo de hoje, né, entre Botafogo e Palmeiras, eu fiquei olhando, assim, entre Flamengo e Palmeiras, né, que o Flamengo venceu o jogo e tal. Primeiro eu pensei na falta de critério da arbitragem do Brasil, né, que no caso do Ramon Abate-Abel, o mesmo árbitro que apitou Botafogo e Palmeiras na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O pênalti marcado em cima do Arrascaeta, que na minha opinião foi, né, teve uma galera falando, você tá ficando maluco, que não sei o que, tu quer fazer média. Tanto foi que, na minha opinião, foi um pênalti similar ao que o Igor Jesus sofreu. Só que pro Botafogo não é marcado, né? Pro Flamengo é. Essa que é a grande questão. É como que pênaltis são marcados a favor de um e de outro. Como, por exemplo, o próprio pênalti que foi marcado pro Palmeiras no primeiro tempo na mão do Varela. Tá legal? Enfim, mas isso são assuntos aí mais gerais. E o segundo ponto é que raiva que me deu, né, de eu não tá torcendo pra nada, né? Porque o Botafogo não tá na disputa. O Botafogo não tá disputando o título esse ano. Né? O Botafogo ele tá ali em 10º lugar, em 11º lugar, 12º. Isso é o que mais irrita, né? Não tem nada que me incomoda mais, não tem nada que me incomode mais que o ano água de salsicha. Nada tá acontecendo, né? Aquele ano que tu vai ganhar uma, empatar outra, perder outra. Você ganha uma, empata outra, perde outra. E não acontece nada. Aí você cai numa competição ali, outra aqui, e daqui 10 anos você nem lembra o que aconteceu nessa temporada. E eu não quero isso para essa temporada. É por isso que o Botafogo tem que se reforçar adequadamente. É por isso que o Botafogo tem que se preparar. Já não gostei de uma declaração que o Tairo Arruda deu hoje. Eu não me lembro para quem foi, né? Para qual portal, para qual site foi. Mas ele falou que o Botafogo ele vai se reforçar e não é visando uma competição, não é visando um mundial. O Botafogo vai se reforçar visando um projeto a longo prazo de desenvolvimento dos jogadores. E aí, óbvio que a torcida, né, num momento pessimista, ela já vai ter uma leitura. Pronto, vamos contratar jogador que não vai resolver nosso problema. Desculpa, não tem como a torcida não pensar desse jeito nesse momento. Com as contratações que o Botafogo fez, com as saídas de Almada, Luiz Henrique, tudo mais, vem que Santiago Rodrigues, Elias Manuel, Juan Cruz, vem pagando caro, né? Se fosse o Juan Cruz, putz, cara, veio livre de mercado, no mercado se der errado vai para o Molenbeek. Não, o Botafogo pagou 50 milhões de reais, né? O problema não é vir quem veio, o problema é o quanto se paga e o quanto se deixa de pagar em outros jogadores que seriam melhores a custo-benefício. Esse é o grande problema. Tá certo? Enfim. E aí, né, o Botafogo agora tem essas movimentações de janela, onde se fala que o Botafogo vai buscar um zagueiro, e inclusive um desses zagueiros parece que já está sendo ventilado, que é o Abner, é um bom zagueiro da equipe do Juventude, né? Sobre jogadores que estão sendo especulados lá fora, né? Igor Jesus, realmente, está sendo sondado por 3, 4 clubes da Inglaterra, e a mesma coisa está acontecendo com o Cuiabá. Tá legal? O Nottingham Forest fez sondagens, o Brighton fez oferta, o Manchester United tá de olho no jogador, o que se fala é que o United vai olhar com muito carinho
para o mercado aqui do Brasil, porque vai rolar uma movimentação muito grande, muitos jogadores vão deixar o Manchester United com o Rubem Amorim nessa virada de temporada, e o United vai abocanhar esse mercado alternativo, em que obviamente você consegue comprar jogadores de maneira mais barata do que você tirar um jogador da própria Europa, em que a moeda é de euro para euro, né? De real para euro, você consegue comprar mais barato. A mesma coisa vale para mercado argentino, uruguaio, enfim. Essa é a situação. E com isso o Cuiabano acaba entrando nessa pauta, né? E outras situações que são importantes de dizer é sobre esse jogo contra a Universidade de Chile, em que temos boas notícias. O Botafogo ele pode ter atletas, né, contratados né, voltando, né, de lesão. E isso é o mais importante. A gente já tem a confirmação por parte do Globo Esporte, que eu pude apurar que é verdadeira, que Savarino e Arthur estão de volta. Os dois jogadores foram muito bem preparados para retornarem para essa partida na Libertadores. Se todos eles vão ser titulares, né, se os dois vão ser titulares, não sei. O fato é que o Arthur tem jogado, né, tem tido a sua melhor versão na função do Savarino, né, na posição que o Savarino joga. Foi uma coisa que eu falei, né? Tem coisa que eu erro, tem coisa que eu acerto, tem coisa que eu acerto em cheio, né? Que eu falei, cara, quando o Savarino não puder jogar, o Arthur vai se encontrar jogando centralizado. E foi justamente o que aconteceu, tá legal? Enfim, né? Bom que são dois jogadores de qualidade voltando, né? O Arthur utilizado por dentro, né? Por fora já não gosto tanto. E tem a situação também do Barbosa, né, que pode retornar. Mastriani é outro jogador que pode voltar. Uma dessa, cara, com poder de fogo, Botafogo precisando de um jogo aéreo, quem sabe ele não desencante e marque finalmente seu gol com a camisa do Botafogo, né? E tem a situação do David Ricardo, né? O David Ricardo e o Bastos, né? David Ricardo, Bastos e Matheus Martins estão numa transição para retornarem. Já é uma situação um pouco mais lenta, assim, dependendo, né, dessa volta desses jogadores, tá legal? Enfim, muito importante que o Botafogo se prepare, né? Vai ser uma segunda-feira de treinamento, né, de preparação adequada, e na terça-feira já chegaremos para esse jogo contra a Universidade de Chile. A gente sabe de todos os problemas, de todos os erros, né, de toda a situação, assim, esse ano, né, eu falo isso abertamente aqui, eu estou completamente desesperançoso em relação a conquistas esse ano. Dá para chegar numa Copa do Brasil? Dá para chegar. O Botafogo tem um time de qualidade, um elenco que se enfraqueceu em relação ao ano passado, né? Um treinador que eu não confio, mas dependendo do sorteio, meu amigo, o Botafogo pode chegar, chega nas quartas, daqui a pouco, igual o Vasco ano passado. O Botafogo tem um time melhor que o do Vasco ano passado. Bate numa semifinal, irmão, tá ali no bolo, né? Tem que passar para as oitavas da Libertadores. Mas não é melhor Sul-Americana. Sul-Americana no cacete. Eu não quero jogar Sul-Americana. Tá? Eu prefiro ir pro combate na Libertadores. Tá certo? E, obviamente, tentar, né, fazer um ano digno no Campeonato Brasileiro, já que a situação tá desandando demais. Como visitante, o trabalho do Paiva é terrível. Tá legal? Mas, enfim, é isso. Vamos para cima e qualquer novidade, a gente volta amanhã à noite. Fui!